Queridos, abram suas Bíblias, por favor, em Lucas, no capítulo 24. Lucas, terceiro evangelho, segundo Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo, vamos ler, a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. E a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falam. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Irmãos, Jesus havia terminado seu ministério. Jesus havia discipulado os 12, os 70, enviado mais de 120 discípulos e influenciado milhares de pessoas. Jesus havia realizado algo tremendo. Só que Jesus havia morrido também. Você vê pela fala dos discípulos, eles esperavam, tinham expectativas de que Jesus iria resolver a situação. Voltar, na verdade, os judeus, eles tinham a crença, alguns dos judeus, que o reino, judaico, voltaria a existir. Eles tomariam novamente a terra que pertence a eles, Jerusalém, Israel,
e na figura do Messias, o Messias reinaria sentado no trono e devolveria o poder territorial para os judeus. Mas essa não era a vontade, não era o plano de Deus. Na verdade, o plano de Deus era um plano eterno, celestial, de transformação de cultura, de vida, e ainda é. E eles se frustraram, alguns deles se frustraram, e 2 desses, como que está escrito, estavam indo de volta para a sua cidade, Emaús, andando, tristes, porque Jesus havia morrido. Porém, nem todos os discípulos estavam assim, alguns já haviam visto Jesus. As mulheres, outras pessoas já estavam sabendo que Jesus não estava no túmulo. E esses discípulos, mesmo assim, sabiam disso, ouviram essas histórias, mas continuaram tristes, indo de volta para a sua cidade, para a sua casa. E Jesus vai e aparece a eles. Jesus começa a caminhar com eles. Jesus começa a perguntar a eles. Jesus, como se estivesse brincando, fala: e aí, por que vocês estão tristes? E eles falam: esse cara é maluco, né? Você é turista? Você não estava aqui? Você não viu o que aconteceu? Só você? Você chegou da onde? Você não sabe que Jesus morreu? E Jesus fala: mas vocês são cabeções mesmo, hein? Você não sabe que a Bíblia não fala isso? A palavra não fala isso, que Cristo teria que morrer? Só que, infelizmente, aqueles 2 perderam um momento que poderia ser desfrutado na presença de Jesus. Eles até viram, Jesus, entenderam que Jesus estava com eles, mas eles perderam um momento da vida deles ali precioso. Eles estavam andando com o Cristo ressurreto. Eles estavam andando com o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Eles estavam andando com aquele que fez e faz todas as coisas. Eles estavam do lado de Jesus. Mas eles não reconheceram Jesus. Eles não entenderam. Diz a palavra que os olhos foram impedidos, eles estavam com impedimentos, eles não estavam com a capacidade de conhecer, de reconhecer, porque já conheciam, eles não estavam com a capacidade de reconhecer a figura e a presença de Jesus ao lado deles. E o tema da minha mensagem hoje para você é exatamente esse, é uma pergunta para a gente. Por quê? Porque não reconhecemos Jesus? Porque muitas das vezes, eu e você estamos no caminho de casa, no caminho do trabalho, no caminho até da igreja, no caminho da célula, do discipulado, no caminho do encontro com um amigo, do restaurante, da viagem, no caminho para o hospital. E por quê que em todos esses momentos, muitas vezes, não reconhecemos Jesus? Porque, por muitas das vezes, nós temos a dificuldade de reconhecer, e porque não reconhecemos, não desfrutamos da presença de Jesus do nosso lado. Por que muitas das vezes isso acontece com a gente? Será que você está aqui hoje e não tem reconhecido Jesus na sua vida? Será que Jesus tem aparecido para você? Aparecido em momentos importantes da sua vida, mas você e eu talvez não estamos reconhecendo Jesus? A palavra de Deus diz que Ele mesmo prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. E quantas das vezes nós temos andado com Jesus do nosso lado e nós não estamos reconhecendo a sua presença? Será que isso acontece com você? Será que você tem reconhecido Jesus todos os dias? Será mesmo que você tem desfrutado da presença de Jesus todos os dias? Jesus ressuscitou. Hoje nós estamos lembrando disso. Hoje nós estamos celebrando isso, que Ele morreu e Ele ressuscitou. Mas será que você tem lembrado disso todos os dias? Será que você tem acordado e a primeira coisa que você faz é dar um bom dia para o Espírito Santo? Falar: Jesus, obrigado por mais um dia. Será que todas as vezes que você vai para uma reunião, vai para o teu trabalho, sai do trabalho, vai para a escola, vai para qualquer lugar, você vai na presença de Jesus, porque Ele está lá. Ele está contigo. Será que você vai conversando, desfrutando, tocando nele, perguntando para Ele? Será que Ele realmente é reconhecido por você todos os dias? E eu quero responder rapidamente essa pergunta para você.
com base nesse texto, por que que nós, por muitas das vezes, não reconhecemos a Jesus? Nós não reconhecemos a Jesus, em primeiro lugar, quando somos tomados pelas dores, lutas, problemas e provações, nos fazendo desanimar e, muitas das vezes, desistir. Versículos 16 e 17 dizem o seguinte: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Irmãos, Jesus para eles, os interrompe e diz o seguinte: eu imagino Jesus olhando para eles e falando assim: vem cá, mas o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? O que vocês estão fazendo? O que aconteceu? E ao invés deles levantarem os olhos, olharem nos olhos de Jesus, eles abaixam a cabeça, tristes, porque eles lembram: o nosso mestre morreu. Aquele que tinha palavras de vida eterna não está entre nós mais. Aquele que nos dá a motivação, acho que ele foi embora. Olha, aquele que cura, que salva, que liberta, ele não está mais entre a gente. Nós perdemos, frustrados, eles estavam tristes, eles estavam entregues, eles desistiram. Mas olha só um movimento muito interessante. Ao invés de eles levantarem a cabeça, olharem para Jesus, reconhecerem no olhar de Jesus, eles baixam a cabeça, tristes, e reconhecem: pois é, nós desistimos. Jesus foi embora, nós estamos tristes, as coisas aconteceram, Jesus estava ao lado deles, mas a tristeza foi maior do que a visão deles. E aí, quando eu falo visão, entenda bem, tem dois sentidos aí. A visão humana mesmo, né, natural, os olhos, eles não conseguiram nem olhar para Jesus. Mas uma outra coisa também foi retirada deles: a visão deles de vida. Foram discípulos de Jesus, ouviram palavras, foram desafiados, foram chamados, foram ensinados, Jesus orientou, deu o caminho para eles, tinha uma visão, mas eles perderam isso, perderam a visão, porque a tristeza tomou conta do coração deles, porque a luta, porque a frustração, porque o diagnóstico, porque a briga familiar, porque a falta do emprego, porque o sistema do mundo, a violência, a maldade, os perigos, nossa, quanta coisa, fez com que eles perdessem a visão, fez com que eles desanimassem: vou voltar para casa, olha, deixa disso, isso não é para mim, olha, tanto problema acontecendo, quanta coisa, quanto impedimento, é melhor desistir. E eles, ao lado de Jesus, podendo tocar em Jesus, podendo abraçar Jesus, podendo falar: Jesus, que bom que o Senhor está aqui, me ajuda. Não, eles deixaram a tristeza impedir com que a visão deles continuasse viva, os movimentando para onde Deus queria que eles fossem. Irmãos, eu tive um grande exemplo na minha casa, que foi meu avô. Meu avô foi um evangelista. Todo domingo ele almoçava, ia ou para o cemitério, ou para as ruas, ou fazer capelania hospitalar. Ele cuidava da classe de novos convertidos na igreja, ele que cuidava da classe de batismo na igreja, ele tinha um amor por pessoas que assim eu nunca vi na minha vida. De uma pessoa, ele era uma pessoa amorosa. Eu via Jesus na vida do meu avô. Uma pessoa muito simples, nem carteira de motorista ele teve. Andava de ônibusinho para cima e para baixo, caminhando, ele com a sua Bíblia debaixo do braço, feliz, porque servia ao Senhor. Meu avô faleceu já há alguns anos. Ele teve um problema no coração, teve câncer, depois teve um problema no coração e ficou muito fraquinho. Eu lembro um dia que eu fui visitá-lo, uns dias antes dele falecer. E eu fui para consolar o meu avô. Eu fui para abraçar o meu avô, eu fui para dar uma palavra de bênção para o meu avô. Ao chegar lá no leito, ele bem fraquinho, com os batimentos muito fracos. Eu chego para o meu avô e falo: vô, poxa, estou aqui, queria orar pelo senhor e tal, e como é que o senhor está? E meu avô fala comigo assim: Vinícius, fica tranquilo, Jesus me visitou essa noite, eu estou em paz, estou bem,
eu já sei para onde eu vou. Inclusive, eu escutei um coral de anjos essa noite. Meu avô gostava muito de coral. Escutei um coral de anjos e alguém acariciou o meu braço. Eu estou com o Senhor. Estou falando de uma pessoa com seus batimentos muito fraquinhos. Pós-operado. Não, desculpa, ele tinha sido operado ainda. Ele, na verdade, ele faleceu depois da cirurgia, durante a cirurgia. Antes de operar, muito fraquinho, debilitado, mas com a visão aguçada. Ele falou assim, olha, Jesus está comigo. E eu sei para onde eu vou. Eu saí dali como? Pô, fui consolar meu avô, eu que fui consolado. Eu que recebi o ensinamento. Eu que novamente vi que ele era um homem de visão. Que não importava a tristeza, a dor, a luta, a notícia ruim. Ele sabia em quem ele cria. E isso não foi roubado dele. Ele não baixou a cabeça triste, não, ele continuou olhando. Deus está comigo e eu sei para onde eu vou. Jesus não me abandonou. Ele está comigo. Ele está comigo. Irmãos, o papel do Espírito Santo em nossas vidas é esse, nos consolar, né? Uma das razões que Ele está conosco para nos consolar, motivar, nos ensinar, nos orientar, mas às vezes nós não estamos conseguindo nem parar para ouvir o Espírito Santo, nós não estamos conseguindo nem parar para ver que Jesus está do nosso lado. Por quê? Porque tem tanta coisa, tanto barulho, tanto ruído ao nosso redor, que nós não conseguimos nem olhar e perceber, Jesus está com a gente. Nós não conseguimos tocar e abraçar o Senhor, porque tem tanta coisa acontecendo, tanto problema, que às vezes está tirando o nosso foco de Jesus, e nós começamos a focar no problema. Mas olha o que o salmista diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim, presos e aprisionados num vale de trevas e morte, mas nós talvez não estamos conseguindo, igual o salmista, falar, não, mas Deus está comigo aqui no vale de trevas e morte. Eu estou com Ele no vale de trevas e morte, eu estou no deserto, o diagnóstico chegou, o negócio na casa não está muito bom não, o casamento, olha, está por um fio, o filho está disperso, tem um negócio acontecendo na empresa, mas o Senhor está comigo. Talvez você esteja hoje nessa situação. É claro que um problema para você pode não ser muito grande para mim, mas para você pode ser algo grandioso. Jesus está contigo. Talvez você esteja vivendo algo na sua vida que você pode achar, olha, Jesus me abandonou. Jesus não está comigo. Como é que Ele deixou isso acontecer comigo? Poxa, eu fiquei desempregado, a saúde não está boa, problema nas finanças, alguém importante morreu, o meu cônjuge, um familiar, como isso aconteceu? Pois é, Jesus está contigo. Jesus está contigo até mesmo nesses momentos, ou em todos os momentos, Jesus está comigo e com você, porque Ele prometeu nunca nos abandonar. Pessoas morrem, notícias ruins chegam, coisas ruins acontecem. A certeza é que Jesus sempre estará conosco. Eu e você precisamos entender, nossos olhares precisam estar focados e reconhecendo a presença de Jesus, mesmo em meio a vales de trevas e vales de morte. Existe uma ilustração muito interessante, que é a das pegadas na areia. Certa vez uma pessoa falou, olha, não, eu caminho com Jesus todos os dias, e Ele caminha comigo, e dá para perceber que a minha pegada e a pegada dele. É muito bonito, nós caminhamos todos os dias, e ao longo do dia a gente vai vendo, quando eu olho para trás, eu vejo aquelas pegadas. Certo dia, aquela pessoa estava muito triste, por causa das notícias da vida, e alguém perguntou o que aconteceu, ele falou assim, está muito ruim, isso aconteceu, estou muito mal e tal, e ele falou assim, olha, e o pior, Jesus me abandonou. Como assim, Jesus te abandonou? Jesus me abandonou. E aquele amigo falou assim, rapaz, fala com Jesus, ora, chega em casa, busca por Ele vai ouvir você, e aquele rapaz fez isso, chegou em casa, Jesus, por que o Senhor me abandonou, Jesus? Logo nesse momento da vida, logo em meio a essas notícias, o que aconteceu? O Senhor prometeu que está do meu lado, eu já não vejo mais as suas pegadas do lado das minhas pegadas, e Jesus fala ao coração dele e diz, filho, eu não te abandonei, filho.
O negócio é que estava tão difícil para você, que eu peguei você no colo. E são as minhas pegadas que você está vendo. Mas eu nunca te abandonei. Irmãos, tem dias que a gente está sendo carregado no colo por Deus. Tem dias que a gente não aguenta mesmo não. Há notícias que chegam que arrebentam nossas estruturas. Há situações que nós vemos que fazem a gente querer desistir. Mas a certeza é que Jesus às vezes pega a gente no colo, mas nós continuamos na presença do Senhor. Em segundo lugar, não reconhecemos Jesus quando nós até sabemos muitas coisas sobre Jesus, mas de fato não cremos em Jesus. Os versículos 22 a 25 dizem: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Irmãos, a palavra de Deus é linda, né? Olha o que Jesus fala. Eles estavam no meio de uma situação triste, uma situação complicada, notícias ruins. Jesus aparece para eles, só que ainda tem uma questão. Eles foram avisados, testemunhas compartilharam, pessoas chegaram para ele e falaram assim: olha, Jesus está vivo. Jesus prometeu, não prometeu? Ele não ia ficar com a gente? Pois é, ele cumpriu, está vivo. Pessoas falaram para eles. Agora, eles não eram simplesmente pessoas que conheciam Jesus, não. Eles andaram, eram discípulos. Eles ouviram de Jesus. Certamente eles sabiam da expectativa dos discípulos sobre a volta dele, sobre a ressurreição dele, sobre a chegada do Messias. Eles sabiam, eram pessoas que entendiam um pouco da palavra, com certeza, pelo menos da palavra que Jesus compartilhou com eles. Ele mesmo, o próprio Jesus, havia dito: olha, eu vou, mas vou enviar alguém igual a mim, o Espírito Santo. Jesus não deixou o povo, os discípulos desamparados, não. Ainda mais, eles ouviram os relatos das mulheres e dos outros discípulos: olha, eu fui lá no túmulo, ele não está lá. Mas o que aconteceu com eles? Isso não foi suficiente. Eles ouviram, eles sabiam, eles tinham informação, mas eles decidiram não crer. Eles tomaram uma decisão. Bom, caminhei com Jesus, fui discípulo, estava perto, vi milagres, ele prometeu umas coisas lá, ele, olha, não era humano normal, porque ele só podia ser Deus daquele jeito. Eles viram as coisas acontecendo, ele morreu. Pessoas viram o túmulo vazio, contaram para eles. Mesmo assim, eles tomaram uma decisão. Não creram e voltaram para suas casas. Eles, na verdade, receberam muitas informações de Jesus, informações sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, mas eles decidiram não crer de fato que Jesus estava vivo. Quando dizemos que cremos em Jesus, precisamos entender de fato o que isso deve gerar, gente. Sabe por quê? Porque crer em Jesus, até o diabo crê ou acredita, da boca para fora. Mas quando nós dizemos que cremos, esse crer em Jesus precisa gerar outras ações, além de simplesmente acreditar que Ele existe. Muitas pessoas aí fora vão falar assim: você conhece Jesus, sabe quem é? Sei, Jesus, Filho de Deus, está na Bíblia. Eu sei quem é. Você crê que Ele existe? Creio que Ele existe. Também creem que Ele existe. Mas talvez eles não entendam o que o crer deve gerar na vida de alguém. Eu fui buscar no dicionário essa palavra, crer. O que significa crer? Bom, crer significa tomar por verdadeiro, acreditar. Tenho até um exemplo: creram que tudo valer a pena, ou seja, tudo valeu a pena, é verdadeiro, eu acreditei. 2, crer significa confiar em, aceitar como verdadeiras palavras ou manifestações de. Ora, se eu digo que creio em Jesus, significa que eu creio nas palavras de Jesus. Eu aceito como verdade tudo aquilo que Jesus falou. Significa que a intenção de Jesus para mim
eu tomei aquilo para a minha vida, e a vontade de Jesus agora é a minha vontade, significa que eu vou caminhar segundo aquilo que Jesus falou para mim. Se eu digo eu creio em Jesus, então Jesus passa a ser a minha verdade de vida. Não é apenas eu dizer que ele existiu, não é apenas eu dizer que ele foi realmente uma pessoa importante, não, eu creio em Jesus e tomo para mim tudo aquilo que ele tem para mim. Quando dizemos que cremos em Jesus, estamos dizendo que ele diz aquilo que é verdade para mim. Seus ensinamentos, suas palavras. Não podemos simplesmente dizer, nós sabemos, vamos na igreja, nós tentamos ser pessoas boas. Não! Nós precisamos avaliar nossas vidas e perguntar para nós mesmos, vem cá, o que o crer em Jesus realiza ou mudou em nossas vidas? Aqui na igreja, por exemplo, há vários testemunhos de pessoas que mudaram radicalmente depois que aceitaram Jesus, depois que começaram a crer em Jesus. Pessoas que eram más, eram pessoas mentirosas, pessoas que talvez estavam em adultério, pessoas que roubavam, pessoas que falavam mal de outras, e elas creram em Jesus e começaram a entender o seguinte: Jesus então tem palavras de vida, tem um comportamento diferente, Jesus então quer que eu mude minha personalidade, quer que eu mude meu jeito de ser, então é isso que eu vou fazer. Porque de fato creram em Jesus. Agora aqueles dois não, aqueles dois eles começaram a receber informações, mas não decidiram crer de fato e mudar a vida deles em função daquilo que eles estavam ouvindo. Porque eles poderiam muito bem decidir o seguinte: olha, é mesmo? Ele não está no túmulo? Então vamos voltar para lá. Eu creio nisso, isso precisa ser averiguado, eu quero saber disso aí melhor. Eu creio em Jesus, a palavra dele é de vida, é de verdade, então eu quero ir para lá, porque se pessoas falaram comigo que ele está vivo, então eu vou lá. Mas eles, na verdade, decidiram não crer, decidiram desistir, e mesmo com as informações, decidiram continuar a viver suas vidas sem abraçarem a mensagem do Evangelho. Você sabe qual é a mensagem do Evangelho? Jesus te ama, morreu por você, ressuscitou, está vivo, quer morar no teu coração, ser seu Senhor e seu Salvador. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem muda vidas. Essa mensagem transforma realidades. Mas só faz isso quando você crê nessa mensagem. E por crer, você decide viver tudo aquilo que essa mensagem carrega junto com ela. Talvez eu e você possamos estar recebendo muitas informações sobre Jesus, muitas informações na igreja, muitas informações da Bíblia, mas nós ainda continuamos negociando pecados. Então você não está crendo de fato em Jesus. Talvez você ainda não está vivendo uma vida de leitura e oração todos os dias. Você ainda não está crendo no Evangelho como deveria. E não adianta dar desculpa. Ah, pastor, eu não sou bom de leitura, porque eu sou um exemplo disso. Eu também não era bom de leitura. Já falei isso aqui na igreja várias vezes. Eu não gostava de ler. Fui ensinado uma cultura assim, em casa. Eu nunca vi meu pai lendo um livro em casa. Agora, eu vi meu pai trabalhar muito. Íntegro, trabalhador, isso eu aprendi. Eu, por exemplo, fui para a área de exatas, lógica, conta, matemática. Então, minha mente rápida, eu ficava disperso quando eu lia. Ou eu lia uma frase, quando chegava na segunda frase, já esquecia a primeira frase que eu tinha lido. Acontece às vezes com você também. Aí você começa a ler, um barulho que acontece já te dispersa. Caramba, o que está acontecendo? Dá sono, você não entende, ainda mais a Bíblia, que precisa de uma ajuda para ler a Bíblia. Mas eu hoje leio a Bíblia todos os dias. Leio livros. Sou apaixonado por leitura? Não. Mas eu me disciplinei a ler e tenho recebido muitos frutos por causa disso. Então você pode também ler. Você pode começar a ler, você pode começar a pesquisar, a aprender com a ajuda, buscando orientação para você descobrir as verdades que estão nessa palavra. Porque se você crê de fato em Jesus, em Deus, e crê que essa é a palavra de Deus, você então está ignorando o que Deus quer falar para você todo dia. Você tem informações, mas não crê de fato naquilo que você sabe.
Não crê e bota em prática de fato aquilo que você está escutando. Olha, todos os domingos você vai ouvir sobre essas verdades, sobre essa palavra, e que você vai entender que esta é a palavra de Deus, que Deus está falando com você. Eu já falei aqui uma vez de púlpito, eu falei assim, olha, eu não vou mais ler a Bíblia, eu vou escutar Deus falando comigo. Isso mudou a minha vida, porque eu tinha uma crença, né? Eu tinha um entendimento na minha mente, que todas as vezes que eu falava assim, eu vou ler, pronto, aí já me dava preguiça. Isso é automático, você se sabota, você que não sabe, mas o teu cérebro, ele se sabota, porque ele está acostumado a algumas coisas. Quando você pensa, vou ler, aquele sistema todo já vem na tua frente. Ler é chato, ler eu não entendo, é difícil, e a Bíblia, e você começa aquela quantidade de crença a misturar na tua cabeça, e você já vai como perdedor. Agora eu mudei. Antes de ler, eu faço uma oração. Eu falo assim, Deus, fala comigo agora aqui que eu quero ouvir a tua voz. Eu não falo assim, eu vou ler. Não, eu vou te escutar. Deus, fala comigo. Isso mudou minha vida. Porque todas as vezes que eu leio, eu fico atento àquilo que Deus quer falar comigo. Talvez você diz que crê, mas não ora. Como é que pode? Alguém que crê que Deus existe, que Jesus está vivo, que está comigo, mas você não fala com Ele. Não tem como. Se você crê, você precisa viver de acordo com aquilo que você crê. Tem que orar. E não adianta você falar assim, pastor, eu oro todo dia, antes de comer, antes de dormir, antes de sair para trabalhar, eu dou aquela oradinha, né? Deus abençoe o trabalho, abençoe o dia. Não, isso aí é legal, oração flecha, né, que a gente chama, rapidinho, vamos lá. Mas você tem que ter um tempo de oração com Deus. Você precisa parar e ter aquela discussão de relacionamento com Deus, né? Fala aí. Às vezes a sua mulher cobra isso de você, às vezes seu marido. Poxa, vamos conversar aqui, dá atenção para mim, né? Tem que ter um tempo de qualidade, uma conversa, um bate-papo. Deus também quer isso. Deus também quer ouvir de você e falar ao seu coração. Deus quer saber o que você está sentindo, o que você está passando. E Deus quer que você escute também o que Ele sente, o que Ele quer e o que Ele espera de você. Talvez nós estamos dizendo, não, eu creio em Deus, mas você não serve a ninguém, não serve a Deus, não participa de nada com Deus. Então não é verdadeiro para você. Talvez você diz, eu creio em Deus, mas você não valoriza as mesmas coisas que Deus valoriza. Talvez você esteja vivendo com muitas informações sobre Deus, mas pouca revelação de Deus. Sabe coisas, mas não consegue praticar e viver o que Deus tem para você. Irmãos, nós precisamos crer e viver com a imagem clara de que Jesus está ao nosso lado todos os dias. Eu não consegui, mas eu ia passar um vídeo para você aqui, que também ele era um pouco grandinho, mas era um vídeo que ilustrava a vida das pessoas com Jesus do lado. Procure esse vídeo aí, na internet, né? Jesus em todas as partes, em todos os lugares. E vai mostrar a vida de pessoas comuns com Jesus do lado. Aí talvez a pessoa está meio triste, Jesus sopra um negócio assim, ela fica alegre. A pessoa está entrando para o hospital, Jesus junto com ela, abraça, recebe uma notícia triste. A pessoa que está ali no trabalho e Jesus motivando, você vai conseguir, vamos lá, eu estou contigo. A pessoa que está caminhando, passeando, Jesus feliz porque ela está se divertindo, cuidando do corpo. Jesus está ao nosso lado todos os momentos do nosso dia. Talvez falta a gente de verdade crer e viver essa realidade, ao invés só de sabermos, só de termos as informações e não colocarmos em prática a verdade que a Bíblia traz para a gente. Em terceiro e último lugar, não reconhecemos Jesus, e aí talvez seja o problema vital do cristianismo atual, porque na verdade nos falta intimidade com o Senhor. Nos falta um relacionamento profundo de intimidade com o Senhor. Os versículos 30 a 32 dizem o seguinte: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram.
e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, houve um momento em que Jesus começou a falar das Escrituras. A Bíblia diz que desde Êxodo ali, passando por todos os profetas, Jesus falou para eles. Então eles caminharam por um tempo. Jesus falou sobre a Bíblia, sobre a história bíblica, sobre a história do Velho Testamento com eles, os profetas, as realizações, as profecias, e eles foram escutando, e eles mesmos falaram: nossa, realmente estava queimando o meu coração nesse momento, porque a palavra de Deus estava sendo compartilhada pelo próprio Deus. Que fantástico! É isso, é você ler a Bíblia, e aí você lá, está lendo no teu quarto, no teu trabalho, e aí começar a queimar o teu coração. Nossa, caramba, olha isso que legal. Jesus falando isso comigo, meu Deus do céu. Olha isso, que verdade é essa? E você começa a interagir: Deus, isso é verdade mesmo, né? Agora eu entendi, Senhor. Nossa, isso é para mim. Peguei isso aqui, eu vou compartilhar com a minha esposa, vou compartilhar com não sei quem, com um amigo do trabalho. Isso é uma verdade, queimando o seu coração. Porque você está ouvindo a palavra de Deus, do próprio Deus. Mas aí, eles vão para casa. Eles falam: Jesus, fica com a gente. E Jesus fica. Não, desculpa, eles não falam de Jesus, né? Eles falam para o estranho: fica com a gente. E Jesus fica. Só que aí tem um momento de muita intimidade. Um dos maiores momentos de intimidade, é por isso que nós temos, por exemplo, nas nossas células, nossa parte da comunhão, que nós partimos o pão. Nós comemos juntos. Nós sentamos à mesa. Um dos maiores momentos de intimidade da vida de uma pessoa com a outra é quando senta-se à mesa. Você sabe que na história da humanidade, pactos, selos, acordos eram celebrados comendo juntos. Reis decidiam coisas, falavam assim: ó, nós vamos, beleza, sua filha vai casar com meu filho, tá, vamos fazer um almoço para isso, um jantar para isso, pronto. Esse jantar oficializa a nossa união. Porque comer junto é um ato de intimidade, é um ato de acordo, de união. Só que Jesus, ele fazia isso muito com os discípulos. E Jesus tinha seu jeito de fazer. Jesus tinha um jeito de partir o pão. Talvez Jesus tinha uma mania, partir de cima para baixo, e entregava sempre para o da direita. Talvez ele partia o pão dando graças, falando: oh Deus, obrigado pelo pão. Ele tinha um jeito dele, tinha um jeitinho de Jesus. E quem andava com Jesus sabia se é Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles falam: é Jesus. Porque só ele partiu o pão desse jeito. Só ele falava essas palavras. Só ele tinha esse jeitinho de pegar e botar o pão organizadinho dessa forma assim. Só ele. Esse é Jesus. Por quê? Porque eles tinham intimidade, eles haviam tido intimidade com o Senhor. Eles haviam participado de momentos à mesa com o Senhor. Eles haviam desfrutado de momentos de comunhão com o Senhor. E eles lembraram: ei, é Jesus. Por quê? Porque nós tivemos a felicidade de ter intimidade com o Senhor. E os olhos deles foram abertos. Os momentos de intimidade com o Senhor fizeram com que eles retornassem, abrissem os olhos e vissem: Jesus está conosco. Irmãos, quanto mais nós vivemos com alguém, mais nós conhecemos de suas intimidades, né? E mais facilmente identificamos o jeito da pessoa, como ela gosta das coisas. A gente, quando casa, por exemplo, a gente tem uma intimidade plena, né? Nós ficamos nus. Nós temos relações sexuais, o ápice da intimidade de um ser humano, um com o outro. Então, a outra pessoa, ela fica totalmente transparente para a gente. Ela fica totalmente vulnerável para a gente. Nosso cônjuge. Só que aí, no dia a dia, você vai vendo. Você sabe que a sua esposa gosta daquele miolinho do pão. Você sabe, talvez, que ela gosta de um pãozinho careca mais branquinho, né? Você sabe, talvez, que ela gosta de um Nescauzinho assim, 30 segundos só no micro-ondas esquentando ali aquele leite. Não, ó, o meu marido,
ele gosta daquela torradinha assim, bem tostadinha. Não, meu marido gosta de carne ao ponto, né? Quase sangrando mesmo. O que é isso? É intimidade. Conhecimento. É quando teu marido liga para você, teu amigo, teu familiar, alguém que você se importa, e aí o tom da voz você já percebe, ei, tem uma coisa acontecendo, está estranho. Você está triste? Ou então está muito eufórico, pronto, aconteceu alguma coisa, você não é assim? Intimidade. É quando alguém chega para você, e só com o olhar você percebe, você não está bem. Isso é intimidade. Agora, quanto mais nós nos relacionamos, mais intimidade geramos. Mais conhecemos um do outro. Quanto mais desfrutamos de momentos, mais nós conhecemos não só as atitudes, mas as reações, que também é muito importante. Às vezes nós conhecemos só as atitudes das pessoas, mas não conhecemos as reações diante de situações adversas. Talvez você vai falar assim, ó, quer ver uma coisa minha? Que a Dani descobriu? Eu, por exemplo, gosto de filme. E aí a Dani tinha uma mania. Estou eu lá vendo meu filme, e ela ficava me perguntando as coisas. Vinícius, o que você acha disso? E aí eu, com silêncio, né, não respondia. E eu estou vendo um filme, às vezes eu estou vendo com ela, ela fica, não, o que eu vi ontem, o negócio. Aí teve um dia que eu olhei para ela assim, Dani, presta atenção. Quando eu estiver vendo o filme, ou você pede para pausar, e aí eu te dou atenção. Entendeu? Pausa, aí eu, tá pausado, fala o que você quer. Ô minha filha, não me interrompe, não me interrompe não. Que eu estou prestando atenção na trama ali do filme. Aí de primeira ela vai falar assim, nossa, que grosseiro. Não, me respeita. Sou assim. Né? Vamos aprender a conviver? Por exemplo, isso acontece muito com mulher, hein? Os homens vão me agradecer. Eu chego para Dani, você vai querer batata? Não, não vou querer não. Aí eu compro a minha batata. O que acontece? Ai, sua batata está tão bonita. Eu falo, mulher, compra para você. Eu compro até duas para você, não mexe na minha não. Né? É intimidade. Só conhecendo, só quando a gente compartilha de coisas, que nós sabemos as reações das pessoas. Agora eu te pergunto, você sabe essas coisas de Jesus? Você sabe a reação de Jesus quando você faz alguma coisa? Como Jesus reage? Porque Ele está com você todos os momentos. Certo? Jesus está contigo, Ele está aqui com a gente. E aí, se eu chego assim para o Luiz, e aí eu sou grosseiro com o Luiz, como é que Jesus reage a isso? Será que Jesus gosta? Será que Ele fica feliz ou triste? Se eu esqueço de alguém e menosprezo alguém, ignoro alguém, será que Jesus fica triste ou feliz com isso? Se eu esqueço de fazer alguma coisa para Ele mesmo, será que Ele fica triste ou fica feliz? Se eu começo a me comportar de uma forma contrária à Bíblia, Jesus fica feliz ou fica triste? Talvez a gente fica olhando para a palavra de Deus e fica entendendo Deus como um Senhor que está pronto a nos abençoar ou punir. Abençoar ou punir, não. Deus está pronto para se relacionar com a gente. E Ele se entristece e se alegra também com a gente. Porque Ele tem gostos, Ele tem vontades, Ele tem desejos, Ele tem atitudes e reações, como nós temos. Só que para a gente saber disso, nós temos que ter intimidade profunda com o Senhor. E como é que a gente tem intimidade com o Senhor? Você tem que ler a Bíblia e orar todo dia. Primeira coisa. Você tem que perguntar para Jesus, Jesus, o que o Senhor acha da minha vida? O que está acontecendo aqui? Olha nisso, qual é a sua vontade? Qual é o seu pensamento? O que o Senhor está achando do meu casamento? O que o Senhor acha da empresa, do trabalho? O que o Senhor está achando do meu pensamento em relação a essa situação? Isso é intimidade, isso é conversa, isso é troca, isso é relacionamento. Você precisa começar a viver trocando com Jesus todos os dias. Você precisa começar a obedecer seus mandamentos. Você precisa começar a trabalhar por Ele. Por quê? Porque quando a gente trabalha com alguém, a gente também gera intimidade com essa pessoa.
Ora, você trabalha na sua empresa, no seu emprego aí, talvez você passa mais tempo com seu amigo de trabalho do que com a sua própria esposa. Com o passar de anos, você está íntimo dessa pessoa. 15 anos trabalhando todo dia, conversando com essa pessoa, almoçando junto com ela, vai ter intimidade aí. Você vai saber de coisas da vida dela que ninguém sabe, porque você trabalha junto, você compartilha tempo com ela. Quanto mais nós nos envolvemos na obra do Senhor, mais somos íntimos do Senhor. E você precisa hoje, decidir viver esse entendimento de intimidade com o Senhor. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Eu vou falar de alguém que tem autoridade para falar isso, porque eu já fiz isso. Eu vivi minha vida cristã, desde criancinha eu sou cristão, tenho 39 anos. E eu vivi por muitos anos da minha vida, uma vida com Jesus só de nome. Só de carteirinha de igreja, né? Quem é mais antigo de igreja vai lembrar disso. Carteirinha de igreja, né? Sou membro da Igreja Batista. Não, eu posso entrar no clube, sou membro. Mas relacionamento com Jesus eu não tinha. Intimidade com o Senhor eu não tinha. Eu até orava, pedia, sabia que Deus me atendia, mas intimidade eu não tinha. Está na hora da gente avaliar, será que eu sou crente só de nome? Ou eu realmente sou um cristão que tem intimidade com o Deus que diz para mim que é meu Pai? Ele é meu Pai. Será que eu tenho intimidade com Ele? Será que eu tenho a tranquilidade de chegar para o meu pai e falar assim: pai, estou bem triste com o Senhor? Você já ficou triste com Deus? Eu já. Já fiquei chateado com Deus. Já até briguei com Deus. Pastor, às vezes aconteceram algumas coisas na vida que eu fiquei: Deus, o Senhor deixou isso acontecer? Como assim e tal? Mas aí eu fui para o encontro com o Senhor e Ele falou assim: não, filho, é assim, é assado, eu te entendo, fica tranquilo, as coisas vão melhorar, tem que acontecer isso mesmo. Ou às vezes Jesus falava: ó, é porque você pecou, filho, é isso mesmo, você fez errado, as consequências são essas, mas eu estou contigo, vamos passar dessa. É assim. Não é assim que acontece no nosso relacionamento? Às vezes o cônjuge, o pai, o filho chateia a gente vai lá e resolve. Hoje é o dia de você falar assim: ó, chega, não, tem que ter intimidade com o Senhor. Eu não vou ser crente de banco, não. Eu não vou ser crente de nome, não. Eu vou ser um crente, um cristão íntimo do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque senão Jesus vai ser um eterno estranho para você. Jesus vai ser um eterno desconhecido para você, andando do seu lado, mas sem que você o reconheça de fato como Ele é e como Ele quer ser na sua vida.